dia, pessoal. Vamos lá, meu nome é Thiago, a minha idade é 37 anos, minha experiência é 18 anos de autopeças. Tá, então, o que seria a minha ideia hoje, né? Meu objetivo. Meu objetivo é focar em distribuidora de autopeças, certo? Mas focar na questão auxiliares de vendas. Exemplo, o João, ele tem uma experiência ampla em área industrial, porém, ele é um ótimo vendedor. Ele faz uma entrevista na distribuidora de autopeças, lá ele mostra que tem, um potencial de vendas, mas não conhece nada sobre a área automotiva, né? E o que acontece? Quando ele é contratado, ele aprende com alguém, né? Por atividade, um ensina um pouco, outro só passa código. E com o tempo ele vai ficando frustrado, né? Porque ele não está sendo ensinado corretamente, né? E quando as pessoas ensinam ele, os colaboradores ensinam ele, não ensinam começo, meio e fim. Ensinam totalmente do jeito da correria, do corre-corre, né? E com isso a gente não consegue, né, ter vendedores de alta performance na área automotiva, porque os que já têm alta experiência, eles já estão empregados. Eles custam muito caro. E como a empresa que eu trabalho hoje, ela investe em pessoas, eu decidi fazer uma videoaula, na verdade, né, do dia a dia de um vendedor distribuidora, para ajudar vocês que querem entrar nessa área automotiva de vendas de peças, aprender com o dia a dia, correto? Aprender a falha que nós temos, né, hoje é entender primeiro o sistema e não entender a área administrativa da empresa, né? Nem a visão, missão e valor dela. Então eu vou te mostrar um pouco como deve ser feito já de começo, né? O que deve aprender realmente. O início, ok? Então vamos lá. Hoje o que eu te indico na distribuidora é entender o que ela respeita sempre. Qual é a missão dela, qual é a visão, qual valores. Toda empresa ela tem um quadro, né, mostrando a sua visão, sua missão e seus valores, certo? Então lá você vai entender o que ela preza, ok? O que geralmente a empresa ela visa, né? Ela visa nos seus produtos, suas marcas de qualidade, suas logísticas, né? Que é a entrega, isso é um diferencial. O ambiente de trabalho tem que ser um ambiente harmonioso, né? Não tóxico. E o mais forte é investimento em pessoas, tá? Chegando nesse ponto agora na questão administrativas. Quando você começa na área automotiva, na questão empresa, distribuidora, você tem que entender primeiro a área administrativa, que seria a forma de pagamento, os prazos de boletos, cadastro de clientes, crédito de clientes, cancelamento de notas e também nota de devoluções, é claro que eu não coloquei aqui. Para você entender a forma de pagamento, você tem que ter o cadastro do cliente, ok? Você vai pedir o CNPJ do cliente e você vai verificar se ele é um MEI, uma empresa, né, começando agora pequena, ou uma empresa já grande, né, que ela tem inscrição estadual, certo? Exemplo, João, qual é o seu CNPJ? Você pega o CNPJ do cliente e vai ver que lá o cliente ele não tem prazo de boleto na empresa, ele não compra no boleto. Então você tem que perguntar para ele de começo, tá? Você vai pagar cartão, dinheiro ou Pix, dependendo de como a distribuidora trabalha na questão de forma de pagamento. Prazo de boletos, certo? Dependendo do valor que o João comprar, você vai estipular o prazo de boletos para ele, ok? Na questão de crédito de clientes, o que seria isso? Quando o cliente ele compra no Pix, cartão ou dinheiro e ele devolve o produto que ele não vai usar mais ou que o cliente dele desistiu, ele vai ser feito um crédito para ele na distribuidora. Exemplo, o João comprou uma peça de R$ 80 e ele não vai ficar com a peça. Ele
vai devolver a peça para a distribuidora vai dar entrada para ele, se ele for pagou nessas condições, e quando ele comprar o produto, né, ele vai ser abatido. Porém, vai ter que ver o tempo que ele ficou com a peça. Tem empresas que estipulam no máximo 7 dias para fazer devolução do produto. Depois desse tempo, a empresa não aceita mais, certo? A questão ali do cliente. O cliente ele tem boleto e ele devolveu um produto. Ele vai ter que fazer uma nota de devolução, né, um protocolo da devolução, e com isso vai ser feito o crédito para ele. Se ele tiver algum pedido, né, algum crédito em aberto, né, algum título em aberto, será batido no próximo pagamento, né, na próxima fatura do boleto, ok? Cancelamento de notas, isso é muito importante. Tem empresas que não aceitam muito cancelamento de notas no dia. Mas como assim, Thiago? O cliente, ele já é uma auto center, uma auto elétrica, e ele faz nota de devolução. Porém, ele quer cancelar a nota. Se um pedido dele for muito grande e cancelar a nota, ele for com algum item, vai dar muito problema na questão de refaturamento, né? Então, ele vai ter que fazer nota de devolução de qualquer jeito, tá? Naquele produto que ele não vai querer ficar específico. Ele tem inscrição estadual e ele quer cancelar uma nota. Ele vai argumentar que tem 24 horas para poder, né, cancelar a nota. Você vai dizer para ele que como ele tem inscrição estadual, ele vai ter que fazer nota de devolução, ok? Mas caso o nosso complicar, você repassa a informação para o seu gerente ou coordenador, tá? Tá, Thiago, mas por que o CPF não precisa e o né? Não, o MEI não precisa e o auto center maior tal, né? Precisa. Por quê? Porque o MEI, se ele tem lá somente serviços, ele não precisa fazer na devolução, porque ele não tem inscrição estadual. Quando a auto center, auto elétrica, né, ou outras autopeças menores, elas colocam, né, elas fazem serviços e elas revendem os produtos, elas têm inscrição estadual, tá? Então tem que fazer uma devolução, ok? Vamos para a área de setores de garantia. O que você deve passar para o seu cliente, né? Antes de fazer a garantia, você tem que entrar no site, né? Preencher o formulário no site da distribuidora né, que ele comprou, né, que foi a sua distribuidora. Ele tem que fazer a nota de garantia, pegar a nota de garantia, colocar junto com a peça, né? E para entregar para o motoboy para enviar para o setor de garantia da distribuidora. O responsável do setor de garantia, ele vai enviar esse produto para a fábrica para análise, porque quem faz análise não é a distribuidora, é a fábrica do produto. O cliente vai ter que esperar em torno de 30 dias, né, para receber a resposta se o laudo técnico da fábrica deu como aceite ou não. Tem fabricantes que não precisa esperar, que faz, né, aquela troca automática, mas nem todas hoje em dia não estão fazendo mais, tá? Porque isso aí é por garantia da dois lados, certo? Essa é a área de garantias. Setor de devolução, quase a mesma função da garantia. Você vai entrar no site, né, o cliente vai entrar no site, ele vai ter que preencher o protocolo de devolução e fazer uma devolução junto. A distribuidora ou o vendedor ou outra pessoa, elas vão dar o aceite do produto, certo? Então vai entrar no seu e-mail ou no site que você entrou, você vai ter que imprimir esse protocolo, tá? E a nota de devolução junto e entregar para o motoboy, certo? Se não fizer essa função, não será aceito, o motoboy nem vai pegar. Isso também é bom porque às vezes o motoboy diz que o baú está cheio, ou às vezes está, às vezes não, e ele pode dizer que não pode levar, mas tendo protocolo ele vai ter que pegar, certo? Chegando lá, né, o responsável da devolução, ele vai abrir a caixa,
verificar o produto, se não está danificado, se não está com graxa, se faltou alguma peça. Dependendo da situação, o responsável de devolução ele encaminha novamente para o cliente, tá bom? Então, por isso que você tem que tomar cuidado. Até na questão de vender produto errado. Se você vender produto errado e o cliente confiou em você, ele vai abrir a caixa, ele vai rasgar a caixa, né? E depois ele vai dizer que não deu certo, né? Já no corre-corre, eles não tem esse tempo de, né, de olhar, então é na correria. Então, a responsável da devolução ela vai encaminhar novamente. Isso em todos os distribuidores elas fazem isso hoje em dia, tá bom? Vamos para a área de vendas. Depois da administrativa, conhecer a área de devolução, a área de garantia, nós vamos para a área de vendas. Você vai abrir o pedido, na tela de pedidos. Você vai pedir o CNPJ do seu cliente. Nesse momento você vai verificar a forma de pagamento. Se for boleto, você já sabe que vai ser no boleto, certo? Mas se for um cliente que não tem limite para comprar em boleto, você vai ter que perguntar para ele qual seria a forma de pagamento. Se é cartão, Pix ou dinheiro. Sempre fazer essa função. E o boleto já vai conferir para o pagamento também, dependendo do valor, você vai estipular o que você quer fazer. Depois dessas três funções, tem a parte mais importante. A nossa correria no dia a dia de vendas, a gente encontra o produto, mas às vezes a gente não percebe que viu o lado ao contrário e vice-versa. Então, depois de tudo isso, você vai abrir o pedido ali para, né, colocar os itens, vai conferir os produtos, depois conferir se a rota está certa, né, está corretamente. Aí sim, você vai encerrar o pedido, porque você vai fazer três funções que para o cliente, né, é complexa, né? Então você vai ter que entender que vai ter que ver isso aí, ok? Depois de tudo certo, você vai encerrar o pedido. Depois de ter feito tudo certinho, vai gerar o número de pedido, que lá na área do estoque vai ter um colaborador com um coletor, ou às vezes uma notinha normal, né, que será conferida a peça. O colaborador vai separar os produtos você entrega na mesa de conferência, vai ter um responsável que vai conferir a quantidade que o colaborador pegou com o que está no sistema, vai conferir o produto se ele não está danificado, vai abrir a caixa, né? Depois de tudo isso, ele vai colocar na área de produtos a ser deixado nas rotas, ou vai ser, né, uma mesma prateleira, dependendo da sua distribuidora. Então essa área de separação de conferência deu certo, né? Então isso é um tempo que leva, né? Então o colaborador tem que ir lá atrás, pegar o produto, eles não são em lugares iguais, uma em cima, uma embaixo, então já perde um tempo, né? Então isso leva aí um tempo. Tem mais pedidos anteriores para separar. Tem a mesa de conferência para conferir se está tudo certo, se não faltou nada, quantidade, peça danificada, para depois deixar na área da rota. Tudo certo, vai chegar na expedição de motos e carro, vai ter um responsável pelas rotas, ele vai pegar aquela sacola que a conferência colocou o adesivo, né, conferiu e vai entregar na mão do entregador, né, da entregador, que seria o motoboy ou o carro, e vai ser destinados ao seu cliente. Então isso leva um tempo, né, não é só pegar e mandar, que às vezes o cliente não entende isso, né, tipo, já separou, já foi, não, tudo tem o seu tempo de separação. E também depois disso tudo aqui na área de motos e carro ainda tem os horários, né? Se o cliente encerrou, exemplo, 9h45, tinha que encerrar até 9h30, só vai no próximo horário. Então tem mais tempo ainda para a próxima rota, certo? Então isso aí é do dia a dia, dependendo da distribuidora, certo? Agora vou na parte mais importante que a empresa, né? Que a empresa tem, que é o custo que a empresa tem com isso, né? Então eu vou ler em voz alta. Todos os processos envolvidos na operação de uma empresa geram custos, os quais precisam ser cuidadosamente considerados na formação do preço de venda dos produtos ou serviços. Nesse contexto, destaca-se a aplicação do conceito de markup, que consiste em um método de cálculo utilizado para estabelecer um valor de venda capaz de cobrir os custos diretos e indiretos do negócio, além de assegurar a margem de lucro desejada.
O markup contempla diversos elementos que impactam financeiramente a organização, tais como, despesas operacionais com o ambiente de trabalho, custos logísticos, como fretes, inadimplência de clientes, atraso em pagamentos, falhas de estoques, peças danificadas sem possibilidade de reembolso via garantia, perdas por descarte em investimento e capital humano. Dessa forma, o uso adequado do markup contribui para a sustentabilidade financeira e a tomada de decisões estratégicas mais eficientes. O que seria o markup? O markup seria o custo que a empresa tem, Já está ali como eu falei. Vamos dar exemplo. Ambiente de trabalho. Tem distribuidoras que investem em pessoas, então isso o custo é maior, Tem distribuidora que investe em sistemas, ok? Mas qual a diferença, Thiago? Quando a distribuidora investe em pessoas, ela investe em lado humano. O cliente lá na ponta vai falar com pessoas, Que será você, o vendedor. Então ele vai ter afinidade, dúvidas, vai ter alguém para explicar para ele. Produtos que não chegaram, vai ter alguém para explicar para ele. Então isso cria uma afinidade com a empresa, é onde o cliente ele vai sempre nessa distribuidora. E tem a distribuidora que investe em sistemas. O sistema nada mais que o custo ele é menor, porém para o cliente lá na ponta tem um problema muito grande, porque ele mesmo vai ter que procurar o produto que ele está procurando, ele mesmo vai ter que encerrar o produto. Caso o produto que ele peça venha errado, ele é responsável, Então gera um transtorno. E quando investe em pessoas, ele consegue ter mais confiança, Até para os dois pensar junto, certo? Agora tem o custo também logísticos. As distribuidoras, elas investem em empresas terceirizadas, Como moto, Então, é onde tem os fretes, Então a gente tem que cobrar o frete, porque cada região é um frete diferente. Inadimplência de clientes. Clientes que com aquele tempo, ficaram devendo, foram, vamos falar o português, elas quebraram, Então, elas deram como perda total, então, inadimplência de clientes, Aí tem que ficar correndo atrás, então investe em pessoas para fazer ligações para ficar cobrando de clientes. Atraso em pagamentos. Empresas, elas têm média de 5 dias, 7 dias de pagamento, então atraso, leva tempo para entrar faturamento. Então ela tem que ter um dinheiro forte na conta, um caixa forte, Falha de estoque e peças danificadas sem possibilidade de reembolso via garantia. Distribuidora geralmente, a que eu trabalho tem auditores. Eles vêm direto da matriz e eles vão conferir o estoque daquela filial, para ver como é que está. E quando não encontram produtos que dá como falta de estoque, falta de amostragem, o auditor ele desconta dessa distribuidora, Então a distribuidora tem que ser descontado o que ela ganha de bonificação, Quando ela chega no seu objetivo. Então ela é descontada. Peças danificadas sem possibilidade de reembolso via garantia. Um reservatório. Quando ele está com o cano reservatório quebrado, a fabricante ela não aceita. A fabricante. Então é um descarte. Então a distribuidora perdeu. Por isso que tem ali a mesa, de conferência. Abre uma caixa, confere se tem nada quebrado. Porque se lá na ponta chegou quebrado, ou foi o motoboy, ou o cliente sem querer quebrou, tem como a gente ver pelas câmeras, Então isso aí é algo que dá pra gente entender os dois lados, certo? Até mesmo pro cliente entender que não foi ele realmente que estragou. Talvez foi ali na questão da caixa do motoboy na correria, que eles não param, Então isso aí é um descarte, dessa forma, os adequados markup contribui. Então, o markup é uma sustentabilidade para a empresa, Para sempre estar no mercado leve. Exemplo, meu cliente me pede um amortecedor e eu passo para ele a 280. Fala, mas lá na concorrência eu tenho a 270. Mas daí eu te pergunto, Aquela concorrência lá, ela investe em pessoas ou ela investe em sistemas, Ela dá muito suporte ou ela simplesmente fala, ó, quer valor? É com você. Ou ela investe em humanos, em pessoas, que tá ali para te ajudar naquele momento. Então, às vezes, R$10 a mais no final compensa mais
ser atendido por uma pessoa que, né, que tá ali do teu lado, certo? E também você começa a entender o teu cliente também, né? A dor dele, ver, né, a questão o aniversário dele, para ele ganhar um presentinho para ser lembrado, né? Porque ele na correria, né? Então, hoje seria isso aí, tá? Esse é o que deve ser feito, né, em uma distribuidora, né? São essas engrenagens, né? Então, não adianta você conhecer o sistema, mas você não conhecer a administrativa, não conhecer a devolução, a garantia, repassar informações para o seu cliente, né, do que a empresa pede, né? Conhecer a visão, o valor que a empresa tem, né? Então, isso é muito importante. Então, é isso aí, tá? Já falei demais, expliquei demais. Se por acaso você achar isso importante, né, para aprender, acredito que isso será muito bem-vindo, porque nós estamos com escassez de pessoas com conhecimento na área automotiva em distribuidoras, né? Então isso está meio complexo, né? E antigamente você tinha que ter conhecimento para poder entrar na distribuidora, hoje não, né? Você tinha que realmente saber vender. Hoje não, se você já tem uma base que consiga entender o que a empresa pede, o que oferecer, você vai estar no caminho certo. Então isso aqui é um caminho para vocês, né? Como eu digo, eu dou o caminho para vocês, aí vocês escolhem onde vocês querem chegar, certo? Então é isso aí. Eu tenho também um planejamento muito bom de ensinar a área de vendas, os produtos, como encontrar, dúvidas a saber perguntar, o que realmente enviar para o cliente, o que tem que pedir informações, tá? Então também tem soluções. Se por acaso isso ser bom para vocês, é somente pegar e dizer assim, ó, continue, né? Que daí eu continuarei nessa missão, ok? Então muito obrigado e até a próxima.